Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar aqui falando sobre o Salmo 104. Ele prova a unção dos ministros. Será? O Salmo 104, que muitas pessoas utilizam para dizer que os ministros, são labaredas de fogo e que esses anjos ali que se referem estão se referindo a esses ministros, aos pastores, aos líderes da igreja. Será que esse texto ele se refere a os ministros das igrejas? Bom, antes de nós esclarecermos essa dúvida, eu gostaria já de pedir a você, vai deixando aí o seu like nesse vídeo, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele aparece para mais pessoas. Compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas que você conseguir, seja amigos, parentes, familiares, WhatsApp, Facebook, no Instagram. Se você tiver Kawaii, TikTok, compartilha lá também. E não deixe de se inscrever aqui no canal, pessoal, porque quando você se inscreve aqui no canal, você fica por dentro de cada novidade que é colocada aqui semanalmente. Tá certo? Então, vamos dar início agora ao nosso esboço. Lembrando que se você tiver o interesse de adquirir esse conteúdo desse esboço, ele está disponível. O meu contato vai estar aí na descrição do vídeo. Você pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp ou pelos meus e-mails também, ou pode me chamar nas minhas redes sociais, onde você vai ter acesso a este conteúdo aqui, tá certo? Vamos lá. O texto que todo mundo utiliza, esse Salmo 104, versículo 4, vai dizer o seguinte: fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labareda de fogo. Nós também temos o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 7, que vai dizer o seguinte: ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. O que é ser um ministro? Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer ao analisar esse texto. O que é ser um ministro? O que é ser um mensageiro? Será que as duas coisas são a mesma? Será que ser um ministro e ser um mensageiro é a mesma coisa ou tem diferença dentro da Bíblia? E qual é a função que os mesmos exercem? Qual que é a função que um ministro, que um mensageiro, ele exerce? Vamos lá para o texto? A palavra hebraica para mensageiro é a palavra malak, que é uma palavra, é uma tradução inadequada para descrever as funções do malak. É a mesma palavra traduzida também como rei. As suas tarefas eram, as tarefas do malak ou do mensageiro eram as seguintes: levar uma mensagem, realizar alguma outra atividade específica, representar de modo oficial aquele que o enviara. Podia ser alguém que levava uma mensagem, como de boas notícias, ameaças, pedidos. Era também aplicado ao cortesão ou ao servo enviado com outros objetivos, entre eles podia espiar, matar, para trazer alguém, ou como representantes diplomáticos. Os profetas também podiam servir de mensageiros. Então tinha todas essas referências aqui, e as referências bíblicas aqui para vocês, as bibliográficas do finalzinho do vídeo. Havia mensageiros sobrenaturais e tinham o mesmo conjunto geral de funções dos mensageiros humanos: trazer mensagens, proteger um esforço humano, guardar o povo no deserto, executar juízo, livrar, proteger. Então essa palavrinha aqui para mensageiro, que é a palavra malak no hebraico, ela tem todas essas funções aqui. A palavra para ministro, sharet, ela significa serviço no tabernáculo e vem da raiz sharat, que significa ministrar e servir. Sharat ocorre 96 vezes, sempre no pielo, que é um tronco verbal no hebraico. Das 96 ocorrências, 20 estão na forma do particípio mesharet, empregado como substantivo com o sentido de ministro e servo. O emprego dessa palavra se enquadra em duas categorias naturais. Primeiro, serviço pessoal prestado a uma personagem em geral ou um governante. 2. Adoração daqueles que têm
um relacionamento com Deus. A posição que esse verbo atribui ao servo e o relacionamento que ele desfruta com o seu Senhor são vistos em Gênesis 39, versículo 4, quando José foi encarregado dos bens de Potifar e que ele não se preocupava com nada na casa. Ele deixou tudo aos cuidados de José. Então nós vamos dar uma paradinha aqui para poder eu falar para você. Então, ministro e mensageiro são duas coisas totalmente diferentes aqui dentro do texto hebraico, principalmente dentro do texto hebraico. Você vai ver que para mensageiro é utilizado o vocábulo malak, e para ministro o vocábulo é sharet. Então, cada um tem as suas funções, cada um tem os seus objetivos, cada um tem as suas peculiaridades e nunca são a mesma coisa. A segunda categoria envolve principalmente os levitas e sacerdotes que serviam no tabernáculo e mais tarde no templo. Os exércitos angelicais são assim denominados, ou seja, denominados de quê? De ministro. O serviço que presta está relacionado ao santuário. A posição do sacerdote não era meramente ritual ou cerimonial. O mesmo representava o povo diante de Deus e, por meio do seu ministério, o povo tinha acesso a Deus. Ele representava a Deus diante do povo, resolvia pendências entre os indivíduos. Toda pessoa que se recusa a ouvir o sacerdote, que é servo de Deus, será morta, conforme é Deuteronômio aqui. Análise. O aparato da BHS, que a Bíblia Hebraica Stuttgartense aponta que a Septuaginta e a versão siríaca propõem uma palavra equivalente, que é essa palavra aqui, Mesharetai, que significa seus ministros. Os manuscritos de Qumran trazem outra palavra diferente dessa Mesharetai. A Septuaginta traz pur phlegon, labareda de fogo, probabilidade conforme o vocábulo valahad, que significa chama e lâmina. Os ventos, ou seja, o tot, ruhot, são os mensageiros de Deus, uma vez que a narração reflete os hábitos criativos de Deus, o fato de um elemento assumir o papel de mensageiro ou exercer uma atividade de um ser humano não é incomum no livro de Salmos. Nós temos a referência de Salmos, capítulo 19, versículo 1 ao 4. Então, será mesmo que muitos pegam esse texto para falar que esses ministros, esses mensageiros aqui se referem aos pastores, se referem aos líderes das igrejas, mas como nós vemos dentro do próprio livro de Salmos, não é incomum um ser humano, ou seja, um ministro, né, ele assumir ali um papel, ou seja, um elemento, que é um elemento do quê? Vamos ver logo adiante aqui. Nós vemos aqui o Salmo 119, 1 ao 4, onde os céus e o firmamento assumem os papéis de testemunhas. Uma vez que a palavra Mishaletai significa seus ministros se encontram no tronco e ele, onde o sujeito pratica uma ação intensivamente ou energicamente, ou seja, Deus é o responsável pela ação, faz dos ventos os seus malak, ou seja, mensageiros e anjos, e dos ministros um fogo ou labaredas de fogo. Então, essa ação de ministros, essa ação de ali os seus mensageiros, quem faz essa ação é o próprio Deus. Quem constrói os seus mensageiros, quem forma ali os seus mensageiros é o próprio Deus, e não propriamente uma pessoa que é um pastor ou igreja. E por que não se menciona aos ministros como pastores de igreja, como sacerdotes, líderes e afins? Lahat, chama lâmina, se refere à ação literal de queimar ou é usada como figura poética para descrever o juízo. O acadiano latu, consumir com fogo, o aramaico lehat, com o sentido de consumir, queimar totalmente. Como pode alguém ser ministro de Deus e ser queimado ou consumido pelo fogo? Daí vem essa pergunta. Esse texto realmente ele se refere a um pastor, a um líder de uma igreja, a uma pessoa que realmente está ali na frente ali de um trabalho eclesiástico? Então, nós chegamos à seguinte pergunta:
Pode alguém ser um ministro e ser queimado ou consumido com fogo? E aqui não é no sentido de fogo espiritual, não. Aqui é no sentido de fogo literal. Então, ou seja, quando foi que um pastor líder foi queimado e permaneceu ali de pé? Logo, nós vemos que nada disso que eles atribuem esse texto significa. É o próprio Deus que assume a forma como do próprio fogo. Nós temos várias referências bíblicas aqui que estão em fogo. Uma vez que seus ministros se tornam um fogo, quer dizer que os mesmos estão cheios da ação criativa de Deus. Conclusão. A palavra grega para fogo é phlegon, labareda, chama, e também reflete a ideia de queimar com fogo. As palavras para fogo não denotam nenhuma autoridade divina dada aos seres humanos, uma vez que o verso trata do poder criativo de Deus como visto pelo próprio contexto, e nenhum ser humano é mencionado no verso como detentor de funções sacerdotais. Pelo visto, o autor de Hebreus associou esse verso aos anjos mensageiros de Deus, mas a fonte pela qual mesmo se utilizou é desconhecida para fazer essa interpretação. São elementos da natureza, ou seja, como vento, fogo, terra e etc., quem assume os papéis de ministros, servos e mensageiros, ou seja, anjos divinos, no verso analisado. Então, conforme todo esse contexto, e nós temos as referências bibliográficas que vocês podem estar pesquisando aqui depois. Então, conforme todo este contexto aqui, pessoal, estes ministros que são aqui mencionados no texto não estão se referindo a líderes eclesiásticos, pastores, sacerdotes, etc. e assim, mas sim a elementos da natureza. Você veja que o contexto do Salmo 19 não deixa com que isso minta, porque já é, como o Salmo é um livro que está ali num contexto de poesia, então você veja que logo ali muitos elementos como água, fogo, natureza, etc., são utilizados ali, principalmente nesse texto, ou seja, como o próprio Deus formando esses mensageiros, ou seja, Deus dando vida ao fogo, à água, ao vento e à terra, para serem seus mensageiros, e que não caracteriza um ser humano, um líder eclesiástico, como propriamente um ministro, uma labareda de fogo, como muitos pegam esse texto e fazem dele essa interpretação errada. Tá certo? Agradeço a vocês por terem ficado até o final do vídeo aqui. Deixe aí o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para outras pessoas e se inscreva aqui no nosso canal, porque você vai ficar por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui, tá certo? Eu agradeço a todos por terem permanecido aqui comigo até o final desse vídeo. Um grande abraço a todos vocês, sucesso e até a nossa próxima oportunidade, pessoal.